Regra de acentuação é sempre difícil, né? Imagine em outra língua, como a língua espanhola. Mas o assunto que eu vou falar é um assunto sobre acento diacrítico. O que é isso? Vamos estudar um pouquinho e aprender algumas regras aí da língua espanhola. Mas antes de começar, se você ainda não me segue, clica aqui no botão vermelho, ativa o sininho se você quiser. Se você gostar desse vídeo, dá uma curtida. Se você quiser deixar sugestões e perguntas aí nos comentários, pode deixar também. Se tiver alguém que você conhece e que está estudando a língua espanhola, manda para essa pessoa. E é isso aí, vamos falar um pouquinho sobre essa regrinha. O acento diacrítico é o seguinte, são palavras da língua espanhola que elas escrevem da mesma forma. Só que essas palavras, para você poder diferenciar uma coisa da outra, você precisa colocar um acento, né? Esse acento é chamado tilde, que é o acento diacrítico com relação a essas palavras. Por que tilde? Porque na língua espanhola não tem acento agudo e acento circunflexo. A gente tem o acento chamado tilde, que é igual o nosso acento agudo, né? Virado para a direita. Só que no caso dessas palavras, são palavras que escrevem iguais. Então a gente vai falar uma série delas agora. Se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também, faça perguntas para mim. E antes da gente ir para essas palavras, então, entender um pouquinho disso, vou deixar na descrição para você me seguir nas outras redes sociais também. Então vamos lá, galera. Então vamos lá. Ó. Acento diacrítico. Como eu tinha falado, é um acento diferencial, tá? Para a gente diferenciar, saber na língua espanhola, né? Quando a gente está falando de uma coisa ou da outra, de uma palavra ou da outra. Então olha aqui, ó. Preposição. Preposição em língua espanhola, né? Assim como na língua portuguesa, de forma geral, elas são iguais. Nós temos a preposição de, tá? Então se eu falo, sei lá, me encanta a roupa de seda. Preposição, como a mesma função que a gente tem no português, né? Preposição de aqui. Só que existe um verbo, para diferenciar o verbo da preposição, a gente coloca um acento do verbo dar. Espero que esta solução dê resultado. Tá? Beleza? Que ela dê alguma coisa. Veja que não é preposição. Então está concordando com a terceira pessoa, né? Que esta solução dê. O ele, bem comum, né? A gente tem um ele no espanhol, que é o artigo, que é o artigo definido. El libro, el professor, el auto, el mobile. E em espanhol, a gente tem um ele com acento, que seria o pronome pessoal, ele, né? Yo, tu, ele, ella, usted. Então, o ele é com acento. Beleza. O mas, que é igual no português, uma conjunção adversativa, que é o mas sem acento. E para diferenciar um do outro, a gente tem o mas com acento, que é o advérbio mais, que a gente tem no português, com a ideia de intensidade, de soma e tal. Beleza? O mi, ele é um pronome quando ele é átono, né? Quando ele vem antes do substantivo, antes de um advérbio. Mi livro, mi amigo, mi hermano, mi hermana. Não tem diferença em masculino e feminino quando vem antes, né? E a gente tem o mi acentuado quando é o pronome, que nem no português a gente chama de pronome oblíquo. O mim, me, mim, comigo. E no espanhol é o chamado de pronome complemento indireto, tá? Temos o se com acento, o se sem acento. O pronome reflexivo da terceira pessoa, né? Quando a gente fala assim, yo me llamo, tu te llamas, ella se llama. É sem acento, para diferenciar do se, que é verbo. Ya sé lo que quiero en Navidad. Yo sé, tu sabes, ella sabe. Yo sé, primeira persona. O si, ele é o condicional, né? Como assim? É uma ideia de condição. Se tu estudar, creio que vai aprovar em el exame. Esse si, que no português é o se, né? Escreve igual o se aqui de cima. Só que pelo contexto a gente sabe a diferença. E daí temos o si no espanhol, que é a afirmação, né? O advérbio de afirmação, que seria o sim do português. Nós temos o te como pronome reflexivo da segunda pessoa. Eu me llamo, tu te llamas. E o te quando é um substantivo, né? Prefiro o te a café. Veja que é parecido com o inglês, né? No inglês se escreve T-E-A. Em espanhol é o te acentuado para diferenciar do pronome complemento da segunda pessoa. Temos o tu, que é o pronome possessivo, teu e tua, né? Tu amigo, tua amiga. Claro, se vier depois de substantivo é tuyo, tuya, aí é outra coisa. E o tu acentuado quando é o pronome pessoal, né, da segunda pessoa. Tu eres meu amigo, aí é com acento, tá? Beleza. A gente tem alguns pronomes relativos que a gente tem também na língua espanhola. Eles são acentuados? Depende. Quando a gente tem uma pergunta, uma frase exclamativa ou uma frase interrogativa, eles são acentuados sim. Então, que interessante, que rico, quem são essas pessoas, onde estás, aonde vas, de onde veio, qual é tu nome,
e assim por diante. Se não está em pergunta nem em frase exclamativa, eles não são acentuados, tá? Beleza. Então, é a mesma lógica do porquê. E é interessante que na língua portuguesa a gente tem 4 tipos de porquês. Na língua espanhola a gente tem 3. Então nós nunca vamos ter aquele porquê separado sem acento. Sempre que está em pergunta na língua espanhola, tanto faz se o porquê está no começo, no meio da frase, no final da frase, ele sempre vai ser separado com acento. No português não, né? No português, em pergunta, tem diferença. Quando ele está separado com acento é quando é em final de frase, né? Antes da ponto de interrogação ou antes de uma vírgula. Agora, se ele está numa pergunta que não é em final de frase, nem antes de uma vírgula, de uma pausa, ele é separado sem o acento. Então, a diferença é essa, o resto é tudo igualzinho, tá? Beleza. Aqui são algumas frases que eu fiz decorrentes dessa ideia que eu estava explicando agorinha. Então, não há necessidade de repetir essa mesma lógica. Claro que existem frases indiretas, né? Eu não sei por que essas pessoas estão fazendo isso. É claro que esse porquê, ele também é acentuado porque é indireto. Deixa eu colocar uma coisinha aqui que eu acabei de lembrar e eu não fiz antes. Existe na língua espanhola também, eu vou fazer um pouco maior para ficar mais fácil de entender. Então aqui, ó, deixa eu colocar, acho que tá bom assim. Existe o A1 com acento, que é o mesmo no espanhol de todavia, que no português eu não vou falar, vamos ver. Yo aún no hice la tarea. Quer dizer, eu, o que seria o A1? Resposta ainda, advérbio de tempo. Tem nada a ver, né? Por que pode confundir esse A1? Por causa de um outro A1, que eu já vou falar. Mas outra coisa, todavia, no português é uma conjunção adversativa. No espanhol é um advérbio de tempo. Pode estar num contexto e você confundir. Outra coisa, a gente tem na língua espanhola o A1, que é outra coisa, né? Olha lá que eu escrevi. Opa, olha. Eu aún não sei acerca disso. Você pensa, eu ainda não sei sobre isso. Até poderia ser o A1 com acento. Mas esse sem acento significa inclusive. Você poderia chamar em espanhol de outra coisa. Incluso. Eu ainda não sei, não. Eu, inclusive, não sei sobre isso, né? Então, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu deixar essas frases aqui, senão vai confundir. Assim, tá? E o A1 diferenciando um do outro. Vou deixar sublinhado, aí fica legal. Palavras típicas, palavras que caem muito em provas gerais de língua espanhola, né? E aí a gente tem uma palavra que pode confundir, que é a palavra aunque, que seria tipo, sei lá, yo estudié e aunque no fui bien en el examen. Opa, não tem acento aqui, ficou errado. Ó, eu estudei, embora não fui bem, embora não tenha ido bem na prova, né? Então esse A1 que aqui é um outro significado. Ele significa, embora, mesmo assim, e assim por diante, tá? Já que eu deixei aquela frase destacada, vou deixar essa aqui também. E para diferenciar, vou sublinhar esse aqui. Então é isso. E é isso aí, ficaram com alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta, querem deixar alguma sugestão? Coloca aqui nos comentários também. E é isso aí, galera, até a próxima. Falou, abração.